Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Wellington Magalhães. Eu sou o Netinho Josélio. E esse aqui é o podcast Papo de Radiola. A gente já tá há mais de uma hora, né? 2 horas aqui organizando tudo, configurando as coisas, batendo câmera, áudio, né, Josélio? Isso aí, mas com muito carinho, com muito carinho, rindo bastante aqui, se vocês soubessem aí o que a gente já falou nesse making off aqui, riu bastante. E a gente está trazendo para vocês esse primeiro episódio, né, o episódio piloto do Papo de Radiola Podcast, né? Eu tô acostumando com o nome, né? Que o nome ia ser outro, né, Josélio? O nome ia ser outro. Aí, o nome ia ser qual? Papo de Groove. Era Papo de Groove. A ideia nasceu com o nome Papo de Groove, só que já tinha um podcast bem grande, um canal bem grande com esse nome. E a gente mudou. Mas esse nome aqui veio a calhar, né? Porque é a sensação que a gente quer passar para vocês. É um papo voltado pra música e um pouco nostálgico, né? Aquele papo que a gente senta do lado da radiola e começa a conversar sobre música. E esse podcast ele tem o objetivo de ter a música como um pontapé, né? A gente vai começar falando de música e vai levar várias conversas, né, não, Netinho? É isso aí. Não só com instrumentistas, nem só com músicos, mas a gente vai fazer também que todo mundo hoje geralmente gosta de música, tem um gosto musical. Às vezes esse gosto musical pode ser que a gente seja o mesmo gosto musical da gente, pode ser que não seja, aí vai começar a discussão, vai começar aí os embates, que é legal também ter. É isso aí, música é um negócio que as pessoas têm gosto diferente, né? Isso aí. Mas não é por isso que a gente vai se desentender, vai ser legal, tenho certeza que vai ser legal. E a gente está gravando aqui diretamente do estúdio da Casa do Groove, né? Que inclusive está disponível para locação, né, Josélio? Isso aí, Groove Studio, ensaios, gravações também, até o próprio podcast, se por um acaso alguém, né, Wellington, sentir essa vontade de fazer um podcast também, a gente tem a estrutura aqui para fazer também, para vocês. Pronto, está disponível aqui. Esse primeiro episódio a gente está fazendo gravado, mas futuramente a gente planeja fazer ao vivo, né, Josélio? Até para o pessoal acompanhar ao vivo e interagir, mandar perguntas para os nossos convidados e participar também, né? Porque é sempre legal a participação do público. E esse de hoje, assim, a gente vai também tá fazendo mais para vocês que não conhecem, o público conhece o Wellington, né, através do seu trabalho, que é o que a gente vai já falar também, que é um trabalho muito bacana, e o do público que acompanha o Wellington, mas não me acompanha. A gente vai fazer esse episódio mais pra gente estar se conhecendo também. E antes de a gente começar aqui a conversar, eu vou começar a perguntar o Josélio, ele vai me perguntar também para a gente ir se apresentando. A gente já deixa aqui claro que o podcast está com espaço aberto para apoiadores, né, para patrocinadores. Se você quer trazer sua marca para esse projeto, entre em contato lá pelo direct, aqui pelo contato que a gente vai deixar na legenda, tá bom? E a gente vai conversar direitinho como a gente consegue encaixar a sua marca nesse projeto, tá? Entre em contato e participa do podcast, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. E se você também quer indicar alguém para a gente conversar, você quer aquela pessoa que você sempre teve curiosidade de escutar, de saber da história, de saber do gosto musical, né? Gosto musical duvidoso. Indica pra gente aí, tá certo? Então, bora começar aqui. Eu já vou dizendo logo que eu vou começar aqui, perguntando logo o Josélio. Josélio, te apresenta um pouquinho pro pessoal aí, para as pessoas que me seguem e não te conhecem. Pronto. Meu nome é Netinho Josélio, como falei, sou professor de música na cidade já há uns 10 anos. Né? E assim, falar de mim eu tenho que falar da escola de música, né? Que é a Escola de Música Casa do Groove, onde é o espaço que estamos fazendo aqui. Então, assim, Netinho Josélio é um músico camucinense, né? De 36 anos. E é isso aí, eu não gosto muito de falar de mim, não. É praticamente isso. O professor de música, que ama música, que vive da música e que vive da arte de ensinar as pessoas. É isso aí. Faltou um detalhe aí, né? Cara? Que tu tentou fazer um podcast há 5 anos atrás. Conta essa história aí, como foi? Foi, pronto. Há 5 anos atrás, eu tentei fazer um podcast, né? Eu mais um colega meu. Só que a gente levou ainda muitas pessoas legais aqui da música Camusim, Jorge Arraes, Caetano Prado, Hudson Rafael, levei também a Cris, né? Que não é a Cris aqui não, viu? Não é a Cris não, viu? A Cris que faz fotografia mobile, né? E outras pessoas que a gente levou para lá foi um papo bastante... Carlos Gessé, né, que foi o nosso número 1, assim, o primeiro episódio. E assim, só que muito dificultoso, né? Eu era bem no início da escola e tinha todo aquele meu empenho na escola. Mas lembrando que em Camusim a gente foi o primeiro podcast, né? Assim, humildemente
Oficialmente, a gente foi o primeiro podcast. A gente tem até as datas e tal. Mas assim, foi uma experiência bem bacana, né? Fazer eu e outro colega meu, uma experiência bem bacana que eu sempre tive vontade de mostrar para as pessoas. Tipo, eu vi uma história legal, como o George, né? Um cara que trabalha na Caixa e que geralmente quem vê ele passando na rua não imagina que ele é um músico, que é um gênio. Né? Eu digo isso porque eu tenho um contato com ele até meio que diariamente e eu vejo que o cara musicalmente não deve nada para ninguém. A diferença é que ele nasceu em Camusim, né? Como infelizmente o final da linha, né? Nasceu em Camusim e não é um cara que nasceu no sul, nem naquela região de lá que é onde se propaga mais exponencialmente a música, né? Infelizmente. Mas é um gênio. Então, o que eu sempre quis, o intuito desse podcast também, trazendo do outro, é aquela história da pessoa que eu só vejo passando na rua e não sei o que ela faz, né? Não só musicalmente falando, mas em todas as áreas, né? E em todas as áreas. Não sei o que ela faz e, de repente, a pessoa... vou ali ver ali aquela entrevista e tal, e ver a pessoa, poxa, o cara, e é da minha cidade, ou se não é da cidade vizinha aqui, mora bem pertinho e eu não sabia que tinha esse talento, que tinha essa desenvoltura. E era isso. É massa. Eu acho que, eu tenho a impressão que eu até vi algum vídeo do podcast, porque eu já segui o Carlos Gessé desse tempo, né? E quando tu me mostrou lá o link, o vídeo lá que tu tinha gravado, eu achei familiar. Mas, e era bem antes do pessoal pensar em podcast, Não, nessas bem coisas, antes, né? bem antes. Assim, Antes da pandemia? antes da pandemia. Não, a pandemia foi 2020. Foi 2021 que eu fiz o podcast. Logo depois da pandemia. Assim, né? Porque o podcast ele ficou meio que familiarizado, todo mundo, né? Assim, explodiu esse boom. Na pandemia ali, né? Pandemia que todo mundo tava em casa, tinha que fazer alguma coisa e ficava Flow, assistindo. né? Era com Flow. E era o Papo de Groove, né? O Papo de Groove. O nome era esse, né? Eu vi também esse Instagram, né? Instagram grande desses caras. Só que assim... Aí tu nem ligou, tu meteu louco. Não, eu, tipo, também era um início que eu tava, tipo, entrando no mundo da internet. Eu já conhecia, assim, uma coisa, mas o Instagram ali em si, né, a partir da escola, foi que eu vi, assim, esse mundo de Instagram, que eu não me ligava. Eu só usava o Instagram pra postar, né, coisas aleatórias. E tu falou do Jorge aí, o Jorge é fera. Quando eu comecei as aulas aqui na Casa do Groove, tu comentou sobre ele, eu não sabia quem era ele, e um dia ele apareceu pra tocar, tocou até teclado aqui, né, tava ensaiando, e aí outro dia eu tava cortando cabelo ali no Daniel, na Lê Malê, e ele pegou o violão pra tocar uma música, né? E aí, eu não sei se eu mandei uma mensagem pra tu, disse que ele tava tocando. Não, tu falou pra mim depois. Não, então eu acho que eu perguntei, não, eu falei com o Daniel, o Daniel falou assim, ei, essa música aí é dele. Aí eu já tava procurando no celular que música era aquela, antes dele falar que a música era dele, né? Assim, meu Deus, que música é essa? É uma música bem trabalhada, tanto a questão da melodia, do arranjo, como a letra, muito, muito legal mesmo. Tipo, música que você... Se fosse uma banda aí famosa, tava... Não digo estourada, né? Mas... Tava valorizada, né? Se fosse uma pessoa assim famosa da MPB, uma letra bem legal. E ele tá até na lista, né? Pra gente convidar ele pra vir pra cá. Tá sim. Pra ele falar um pouco sobre ele e sobre aquela foto ali que tu botou dele na parede ali. Não, mas aquela foto ali, ela tem um contexto. É porque assim, ele compõe, ele é um compositor muito bom. E assim, e uma coisa que me pega bastante, eu vou tentar falar bem rápido para que eu não me emocione. Mas assim, eu tinha uma letra que eu faço letras e escrevo também, né? Escrevo também. Eu não gosto de dizer que eu sou escritor, não, mas tem alguns livros que tem algumas coisas minhas já escritas, né? Aqui na cidade. Aí, assim, eu escrevi uma letra sobre um passado da minha avó e o quintal, que me remetia a muita coisa. E assim, eu fui e mostrei pra ele, né? Aí ele tem um negócio que ele disse que é o Chico Xavier, que eu vou mandar... Desce pra ele o fax, diz que é o Chico Xavier, é a brincadeira dele. Aí assim, quando eu falei pra ele da letra, os caras, George, cara, tem essa letra aqui e tal, o sentimento da música tem que ser esse aqui. Ele, não, já era, já desceu aqui, já desceu. Aí pronto, isso foi de tardezinha, quando foi outro dia, ele já saiu, cara, tá pronta a música e tal. Foi, mas tá pronta a música. Aí já prontou a música, né, ele fez no computador dele, já tocando tudo direitinho, tocou. Aí quando ele veio pra cá, ele veio gravar. Né? Ele veio, já saiu, vamos gravar, vamos. Aí o Martin não pode, o Martin não pode ouvir, porque ele queria que fosse inédito pra mim, né? Porque você é muito sentimental pra mim.
E tudo isso é só um contexto de uma foto que tem um contexto musical. Aham. Aí quando ele entrou, aí eu não tinha mais aluno, eu disse assim, aí Jorge, vai ficar gravando, vou ficar gravando, cara. Eu posso tirar a blusa? Eu disse, pode. Ele, por quê? Porque eu tô no quintal, cara. A música fala de quintal. Ninguém Aham. vai pro quintal de camisa, não. A gente é Aham. criança. Aí eu quero ser uma criança, eu vou tirar a blusa. Então, assim, quem chega e olha assim, ó, o cara louco da caixa, mas tirou a blusa, vai. Só para vocês terem um contexto, o Jocélio colocou uns quadros ali de uns cantores, né? E tem o Jorge da Caixa lá sem camisa, cantando lá com o microfone, né? Ele pergunta que esse pessoal conhece quem Pois é ele. então, assim, o contexto da foto é esse, assim, o espírito da música, né? Pra ele tinha que tirar a blusa e gravar daquele jeito. E quando ele Uhum. me mostrou, tipo assim, o resultado, assim, emocionante. Um domingo, tipo, eu tava em casa e Jocélio, que ele sabe que eu sou um pouco imediatista, um pouco, né? Muito não. Uhum. Aí ele Eu nem manda... imaginava isso aí. Aí ele mandou pra mim, ele não escutou hoje, não, só escuta segunda. Eu disse, não, é impossível. Chegou hoje, vou escutar hoje. Já escutei. Aí quando eu fui colocar as fotos, eu, não, tinha que essa foto aqui, Jorge. Não, bota aí, essa foto aí é que tá. Aham. Que é isso aí. Massa, viu? Massa. Ei, pessoal, tenho até que agradecer, não falei no início, agradecer a Cristiane que tá aqui Claro, no controle, né? tudo Cristiane, aqui, minha aqui. esposa, tá aqui no computador. Ela nem vinha pra cá, tá se encostando ali pra ir embora, tá cansada já, mas tá aqui ajudando, né? Muito Tá obrigado, na meu Cris. mesa ali de comando. Agora eu já falei muito de mim, Wellington, agora de você. Quem é o Wellington Magalhães? Cara, Wellington Magalhães, sou fotógrafo, sou de Chaval, cidade das Pedras, né? Nascido e criado lá na cidade de Chaval. Eu e Cris, minha esposa, fotografamos crianças, bebês, recém-nascido, gestante. Fotografa tudo, né? Mas a gente meio que se especializou nessa área de fotografia de família, de recém-nascido, bebê, acompanhamento, ensaio de aniversário e gestante, né? Mas a gente faz de tudo um pouco. E aí a gente nasceu e cresceu em Chaval, começou a fotografar 12 anos, né, meu bem? 11, 12 anos por aí. E aí começamos a atender em Camusim, viajamos para Camusim bastante, passamos alguns anos viajando para cá para fotografar e decidimos mudar para cá. Vimos que aqui tinha uma demanda bem legal para a gente, né, para o nosso trabalho. E a gente já tinha bastante reconhecimento, muitas pessoas que já conheciam a gente quando a gente andava na rua, o pessoal, ó, olhares ali, os olhares, tal, os fotógrafos dos bebês e tal. E a gente decidiu mudar para cá, né? Há 2 anos estamos morando em Camusim e hoje a gente tem Camusim como uma segunda casa, né? E estamos super adaptados, muita gente boa que a gente conheceu, muita gente, muitos amigos que a gente conquistou nessa cidade. E hoje a gente tem nosso estúdio aqui em Camusim e trabalhamos com fotografia, com vídeo, com totem fotográfico que a gente aluga. E aí, a gente tá nessa correria aí. Wellington, mas assim, o que, assim, eu vejo, às vezes eu me deparo com outras pessoas, né, que também fizeram quase os meus caminhos, só que nem só pro trabalho, né, por outras coisas. Mas o que encanta, eu vou falar assim, pra ti, mas que a resposta já tá em dupla, né, que é vocês dois, no caso. O que te encanta mais em Camusim? Cara, a princípio a gente nem gostava de Camusim, não. Quando a gente Aí, começou ó, a aí, ó, viajar, peraí, ó, primeira polêmica, eu odeio quem fala mal de Camusim, aí, tá a vendo aí? gente não gostava, cara, porque assim, eu tenho, não sei se todo mundo pensa assim, mas todo mundo de Chaval que eu digo, né? Mas as pessoas de Chaval, eu acho que eles, quando eles pensam em mudar de Chaval, eles focam mais Parnaíba. Parnaíba, né? Porque a gente tem a galera que estuda lá em Parnaíba e tal, uma cidade maior. E eu tinha muito essa visão de que se um dia eu fosse sair de Chaval, eu ia sair pra Parnaíba, né? E aí, quando a gente começou a atender em Camusim, a gente não gostava muito, não. Tava mais focado na ideia de mudar para Parnaíba. Só que a gente começou a viajar para cá e conhecer locais, conhecer pessoas e foi começando a gostar de Camusim, né? E aí, hoje em dia, eu não gosto mais de Parnaíba. Quando eu vou para Parnaíba, acho muito cansativo, acho muito estressante. E já aqui Camusim, eu tô totalmente habituado. Parece que. A Cristina até perguntou esses dias, né, meu bem? Se eu já estava acostumado a morar aqui em Camusim. Esse meu bem, eu não imagino mais saindo, não. Porque a gente já construiu nossa rotina, tem o nosso trabalho, tem o nosso beach tênisinho, né, meu bem? Que a gente é viciado. E mudou totalmente a concepção que a gente tinha para Camusim, né? Sei. A gente escolheu meio que Camusim depois que a gente acostumou com Camusim. Mas tu é dono de uma cidade muito boa. É uma cidade que que mescla aquilo de cidade grande, ter opções para sair, né, para comer, para se divertir, e ainda conserva aquele espírito de cidade pequena,
que o pessoal fica na porta de casa conversando, né? Os vizinhos conversam e tal. Inclusive, quando a gente mudou, acho que foi no primeiro mês, estava recém-mudado. A gente saiu pro beach tennis e a gente esqueceu o portão aberto da casa. O portão ficou aberto. Eu não sei se eu não apertei o controle ou esqueci. E aí a gente chegou lá pra jogar. Aí uma pessoa mandou mensagem. Aí eu não ia nem responder na hora, porque eu já ia entrar pra jogar, né? Mas não, vou responder. Aí a mulher falou assim: olha, aqui é sua vizinha, você deixou o portão aberto. Meu Deus do céu, eu peguei o carro, saí voado pra lá, né? Aí ela assim: como é que você sabia que era da gente de contato? Não tinha nem falado com ela. Não, que vocês entraram ali, minha filha viu vocês entrando aí. Aí ela conheceu vocês da internet. Ela segue o Instagram de vocês das fotos. E aí pegou o contato lá e eu mandei mensagem. Aí ela se preocupou de me chamar pra fechar o portão. E eu acho isso muito massa, essa vontade de ajudar, né, dos outros, que é muito de cidade pequena, né, dos vizinhos ajudarem e tal. Então, em Camusim eu sinto isso, que tem muita opção de coisa e ainda conserva esse espírito de cidade pequena, né? E assim, de contraponto, Wellington, vocês se sentiram também acolhidos, né, pelas pessoas? Sim, aqui, demais, assim, demais. eu digo assim, pela parte, porque assim, eu imagino, né, eu já morei em Chaval também, como eu te falei, né, mas assim, e realmente eu me senti também acolhido quando eu morei lá sem conhecer ninguém. Então aqui é da mesma forma, tu se sente acolhido Demais, demais. pelas Parece pessoas. que a gente é daqui, o pessoal... Tem gente daqui que anda com a gente e que a gente sai na rua e o pessoal fala mais com a gente do que a pessoa daqui. Porque, de certa forma, a gente tem exposição, né? Exposição na internet, muita gente conhece. E aí fica bem como se a gente fosse daqui mesmo. Wellington, uma coisa que eu achei muito interessante no trabalho de vocês, né? Eu falo vocês, que é você e a Dona Cris. Pode chamar Dona Cris, olha pode lá, Dona Cris, pode? pode? Dona Cris, ó. Pode chamar Dona Cris? Pode? Só Cris, né? Pronto, você é a Cris. Assim, eu achei muito interessante a questão do totem, né? Totem, né? Explica para as pessoas aí o que é isso. A gente tem um totem, que é um aparelho que a gente aluga, que ele faz fotos nos eventos e revela na hora. Então a gente fica lá disponível e fotografando os convidados e aí o convidado recebe a fotinha na hora. Até deixar o link nos comentários do Instagram do Totem, né? É bem legal. A gente viu essa ideia, né? E montou esse Totem pra gente. Tá tendo uma aceitação bem legal. Pode falar. Não, porque assim, eu achei uma das coisas mais interessantes, porque como às vezes eu toco, por ser músico, né, a gente toca em alguns eventos de aniversários e casamento. Nessa ocasião especial, foi um casamento bem legal que a gente tocou no Maceió, lembra? Uhum. Aí, nesse casamento que a gente tava tocando lá, lembra, né, Cris, né? Aí nesse casamento foi muito interessante, esse casamento foi muito legal, esse que a gente tocou. A gente participou, aí eles estavam fazendo o totem lá. E, tipo assim, o que eu achei mais interessante desse trabalho é porque, tipo assim, são memórias, né, que vão ficar registradas de verdade, Uhum. né? Porque às vezes até essa cultura da foto impressa tava sumindo, né? Não existia mais, era digital. Uhum. Depois, naquela época, passou para CD, né? Passar para CD, o CD Uhum. acabava, arranhava, a gente perdia as fotos. E passou hoje, eu achei muito interessante aquele momento ser registrado assim pelo Totem. É um trabalho muito legal. Aí a galera gosta muito, né? Porque já sai com a coisa na mão, palpável. Serve como lembrança também, até uma própria lembrança lá do evento, né? A galera já gosta bastante mesmo. Legal. Tá tendo aceitação bem legal. Eu não tô passando pano não, galera, porque é legal mesmo. É igual Já aqueles tá bom demais. Não, aquele filho de Francisco, aquele do filho de Francisco, é porque é legal mesmo, né? O que eu tô dizendo, porque é legal mesmo. Ei, deixa eu falar aqui pra vocês. É engraçado, a gente não tá nem com um ano, né, que a gente se conhece. Não, foi tá agora eu comecei as aulas agora em novembro, eu acho. Foi, não, setembro. Setembro foi. Eu comecei as aulas porque a Cris me deu de presente um mês de curso de bateria, eu né? achei tão lindo, tão maravilhoso, sério. Eu dizia pra ela que eu tinha vontade de aprender bateria e ela me deu de aniversário um mês de curso de bateria. Aí foi setembro, dia 15 de setembro que eu comecei. E aí eu conheci o Jocélio. E o Jocélio tinha morado em Chaval e eu não sabia que ele tinha morado em Chaval. Trabalhava lá com ótica, né? Ótica. E eu não sabia que ele morava lá. E aí, do nada, a gente bate as ideias e já tá aqui gravando esse podcast. Menos de um ano, né? cara? Menos de um ano. E lá em Chaval, tu fazia alguma coisa de música? Cara, Tocava? não, lá em Chaval foi um período que eu passei mais depressão na minha vida. Depressão? Não, peraí. Mas não vai dizer que foi Chaval que causou depressão Foi em tu, uma não, música né? triste, um acorde triste. Não, foi não.
Exatamente, a depressão da minha vida todinha, assim, a depressão que eu digo brincando, né? Assim, o momento triste da minha vida foi a falta de música, cara. Entendeu? É exatamente isso. Tipo, eu trabalhava com ótica, financeiramente não era ruim, era legal, dava pra viver tranquilo, né? Só que, assim, a falta da música na minha vida sempre me fez muito mal. E eu fui entender isso muito tempo depois. Na verdade, eu acho que eu criei percepção de muita coisa tardiamente, né? Se eu tivesse essa percepção, aí a pessoa assim, o tempo de Deus, com certeza, né? Com certeza, Deus é o dono do tempo, o dono de tudo. Mas quando eu falo em relação à percepção, porque eu só passava os dias. Eu acho que eu não estava vivendo, eu estava só Uhum. passando os dias. Né? Porque senão eu tinha um pensamento crítico, não. Isso aqui eu não vou fazer, que não está me fazendo bem, não. E tipo, quando eu estava em Chaval, eu estava no auge dessa minha tristeza. Né? Aí eu conheci um cara que tocava violão de 7 cordas lá, não lembro o nome dele, né? Na Rua da Parnaíba. Era o Frank Williams, né? Não? Esse Que ele cara aí. tocava com as duas mãos, virava violão. Ele tocava com violão 7 cordas. E lá eu fiz amizadezinho com ele, com o saudoso Gugu, né? Que, Pancada. Gugu Pancada, fiz o coleguismo com ele lá. E lá eu não mais fui visitar o Maurício algumas vezes, né? Assim, só que eu achei a ideia da escola legal. A Aham. ideia de escola, né? A ideia de escola muito legal. Mas musicalmente mesmo, não. Só pegar o violão e ficar na calçada tocando. E isso me deixava muito triste, porque, tipo, eu pensava em dar aula, eu pensava em viver de música, mas aí o cara esbarra naquela parada de dizer que vai viver disso aí e vai passar fome. Tu Ah, vai. então foi meio que tu recebeu um choque de realidade, essas Não, coisas assim? porque, Um tipo, desânimo, te desânimo. desanimou. Porque, tudo coopera pra não dar certo. O quê? O cara Uhum. morar no interior, no interior do Ceará, né? Uma cidade pequena. Infelizmente, essa realidade de você não custear a cultura é quase que nacional, não só regional aqui no Ceará. Camusim, uma cidade que, em relação a isso, tipo, não, a pessoa ali vai pagar por uma aula de música. Era muito uma realidade muito distante. Aham. Muito distante. Graças a Deus a gente está no 6º ano de escola e cada vez mais crescendo, né? Eu estou Aham. trazendo daquela época para cá. Mas quando eu pensava nisso, eu logo tirava do pensamento porque era uma coisa praticamente inalcançável. Aham. Né? Então, assim, era o período que eu vivia mais triste era quando eu estava em Chaval. Mas não por culpa da cidade, né? A cidade eu fiz até colegas e amigos lá. Não por culpa da cidade, mesmo pelo período mesmo. E lá eu trabalhava muito, 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 muito. Né? Assim, o volume de trabalho era muito grande, excessivo e cansativo. Aí acabava que atrapalhava outras coisas da minha vida, certo? Uhum. Eu meio que identifico contigo porque período que a gente também, eu e Cris, somos concursados, né? Uhum. E a gente também passou por um período que a gente trabalhava muito, muito, porque a fotografia já estava bem desenvolvida, a gente tinha muito ensaio, muito cliente. E ao mesmo tempo a gente tinha o nosso emprego de prefeitura, né? Concurso. E quando a gente mudou para cá, para Camusim, a gente tentou manter o emprego da prefeitura e o estúdio ao mesmo tempo. Aí, meu filho, aí foi o período, acho que em todo esse período de fotografia, esses 12 anos, foi o pior de todos. Porque a gente não vivia. A gente acordava para tomar café, para ir para Chaval, trabalhava lá, fazia horário corrido, Mas vocês já voltava. moravam aqui? Morava aqui. A gente Ah, mudou para cá e tentou manter os empregos, né? Ia para lá, fazia horário corrido, terminava, voltava para Camusim, chegava em Camusim, só trocava de roupa e já ia fotografar. Ensaio, ensaio, ensaio. Terminou o ensaio, editar foto. Terminou de editar foto, dormir. Pra acordar no outro dia e fazer a mesma coisa. E às vezes madrugava editando foto. E aí a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. Aguentamos 9 meses nisso. Mas eu adoeci, ela adoeceu. Eu tive burnout. Aí ela saiu primeiro, né? E aí depois eu saí. Pedimos licença sem remuneração. Mas foi a melhor decisão que a gente fez na nossa vida. Porque financeiramente tinha o salário fixo, né? Que a gente ganhava na prefeitura, mais a fotografia. Só que a gente não estava vivendo, não. Esse salário era a nossa saúde, estava indo embora. E depois que a gente deixou esse emprego, né? Que foi para licença, tirou a licença, tu é doido, é? A qualidade de vida
disparou. A gente conseguiu trabalhar mais na fotografia, ganhar mais dinheiro, descansar mais e viver. E ter um lazer, e ter tempo de jogar o nosso beach tênis, ter tempo de um dia não marcar nada e descansar. Por mais que a nossa rotina seja uma correria danada, que a gente trabalha muito, que eu fico até doido de raiva quando a gente posta uma foto na praia e o pessoal, eita rapaz, tá só rico. curtindo, tá rico Tá rico, demais. quer trabalhar mais Minuto antes a gente tava tirando foto. Tirou só uma selfie aqui pra dizer na praia e tava tirando foto. 2 anos em Camucima. Tu sabe quantas vezes a gente foi pra praia pra aproveitar? Duas vezes. Acertei, 2 vezes. 2 vezes. É. E é isso aí. Hoje a gente tem uma E aí, correria quando grande. chega lá, alguém diz assim, ei, mano, tira só uma foto pra mim aqui. Mas é doido. E a gente tá trabalhando muito, mas hoje a gente tem a opção de um dia parar e descansar um pouco, né? Coisas que com a rotina do emprego não tinha. Então eu me identifico muito com o que tu passou, né? Que era um período que tu tava bem financeiramente, mas não tava bem mentalmente, né? Porque faltava a questão da música. Mentalmente zero. E música ajuda a gente demais, mas Ajuda. tu é doido? Tu não perguntou não, porque tu não fez escreveu as perguntas aí, cara. Mas eu vou dizer de onde foi que eu comecei com o negócio de música. Eu comecei a tocar em 2008, 2009. Não, vamos voltar. O Wellington, e assim, em relação à música? Vamos voltar. Sobrenatural, natural, né? Sobrenatural. Rebobina aí, meu bem. Pronto. O Wellington, pode não. Só tchu, viu? Tchu, viu? Ó, o Wellington, assim, em relação à sua relação com música, né? Já que o que nos uniu foi a música, diga a sua relação com música. Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. Não tava no script, não viu? Foi a seu PC agora. Foi por volta de 2008, 2009 que eu comecei a me interessar por música, né? Queria aprender a tocar violão, que tinha uns amigos que ganharam violão. Anos, mais ou menos? Cara, eu sou péssimo pra referência de péssimo idade. Eu tenho 34. Em 2009, eu tava no último ano do ensino médio. Então, talvez uns 17 no último ano. Uns 16, 17. Calculou 15, 16, 17. Calculou ela ali. Hã? Calculou ela. Ela é melhor disso aí. E aí, teve uns amigos que ganharam violão. E aí, eles estavam aprendendo a tocar, né? E eu sabia mais letras que eles. E aí, eu cantava e eles tocavam. Eu disse, rapaz, eu podia aprender, né? Mas eu não tinha um violão. E aí eu pedi emprestado um violão que era do Frank Willer. Olha aí. Só que esse violão do Frank Willer tava com outro Frank, o Frank Carneiro, que a galera de Chaval vai conhecer ele. É um cara super gente boa, um artista incrível. Depois a gente poderia ser até um convidado. Nossa. E esse violão do Frank Willer foi pintado pelo Frank Carneiro. Foi o que pintou meu violão que tava aqui. Uhum. Pronto, esse violão do Frank Willer foi pintado pelo Frank Carneiro e tava com o Frank Carneiro. Aí ele me emprestou pra eu aprender, né? E aí eu fiquei com esse violão, eu ia ficar com ele uma semana. Aí assim, rapaz, uma semana eu tenho que aprender a tocar, que eu vou ficar com ele só uma semana. Só que aí, naquele tempo, a internet não era tão fácil. Assim, hoje em dia tu pega uma cifra aí do nada, eu nem sabia nem ligar nenhum computador. Tinha medo. Aí eu disse, rapaz, eu consegui ele me deu umas revistinhas, aí tinha umas notas, né? Que foi que eu fiz? Eu peguei as notas mais fáceis, que não tinha pestana. E aí eu compus uma música. Eu fiz uma letra, né? A Cristiane até conhece a música. Aí eu compus uma música. Pronto, se tocar eu já sei. É uma música, não é famosa, foi o que fiz, mas eu sei tocar. Aí eu fui mostrar pra ele. Aí eu assim, Frank, não sei nem se ele lembra. Pai, aprendi uma música aí. Aí ele disse, quem é? Aí ele é minha. Aí ele já fez isso, pra aprender a música, tu aprendeu tua música. Não, eu compus a música. Aí eu toquei, aí ele assim, Elton, você sem frescura, uma semana tu conseguiu fazer essas notas aí, dá pra ver que tu tem jeito e tal, porque eu demorei um tempão pra aprender e tal, era 4 notinhas, né, tinha conseguido. Fica mais com o violão aí. Aí eu disse, mas tu não tinha que devolver o violão? Disse, é verdade, pois fica com o meu, ele tinha um, pega esse meu aí e leva pra tua casa. Cara, eu fiquei com esse violão dele, eu acho que mais de um ano. E toda vez eu perguntava, vai querer o violão? Não, pode ficar lá, fica lá. Aí, só que a condição era, eu levava pra casa, final de semana eu levava pra oficina dele, né? Que o meu tio trabalha pra ele lá em Chaval, na oficina de bicicleta. E aí, no final de semana eu levava pra oficina e ficava tocando as musiquinhas, né? Eu aprendendo e lá tocando. Aí fiquei com esse violão mais de um ano lá em casa, né? Aí ele pediu o violão de volta, que eu precisar. Aí eu aperriei minha mãe para comprar um violão. Aí meu padrasto me deu meu primeiro violão. E aí comecei a tocar e tal, pegar umas musiquinhas e gostar mais de música.
Aí eu nunca fiz aula, aprendi mesmo nessa revistinha e tal. Só que também eu nunca desenvolvi. Se me perguntar, eu só sei o básico. Só sei os acordes mesmo normal, não sei dissonante, não sei nada. Mas a música pra mim sempre serviu pra relaxar, macho. Em casa, quando eu tava estressado, tocava musiquinha, cantar. Eu gosto mais de cantar do que de tocar, né? Mas eu me sinto melhor tocando e cantando. Mas a relação com a música foi essa, cara, de aprender o instrumento pra desestressar, pra se amostrar também, né? Não conhecia minha princesa ainda não, viu, minha princesa? Mas pra se amostrar, ó, tocar um lauzinho ali no Pôr do Mosquito, o pessoal tomando um campestre da serra e eu tocando lá Só vi um raro. Aí foi nisso aí, cara, que começou com música. E aí eu comecei a tocar, pegar bastante repertório e comecei a tocar nas barraquinhas da igreja. Quando eu comecei a namorar com a Cristiane, eu não sei se foi a primeira serestinha que eu fiz na barra. Não sei se foi a primeira, mas foi no primeiro ano que eu tava com ela, primeiro dia dos namorados, ela foi comigo, né? Ela foi sozinha na mesa de lá, sozinha. Ela odiava, porque ela ficava sozinha na mesa. E aí eu tocando lá, assim, agora essa daqui. Essa música eu vou tocar agora pra minha princesa, não sei o que. Rapaz, essa mulher aí começou a mudar de cor, ficou vermelha. Aí eu toquei All Star pra ela. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Aí a mulher se apaixonou de verdade. Já era. Demorou 1 aninho, 2 aninhos me proibiu de tocar. Porque eu não gostava mais, tinha ciúme. Já pode segurar. Não, segurou, aí ela acabou com a minha carreira. Aí a minha história com a música é essa aí. Mas fez certo, acabou com a carreira de músico, mas deu certo a carreira de fotógrafo, né? Então, não, e teve uma vez, cara, que me chamaram pra tocar no Réveillon. Eu e o Fabrício Lira, né? Que toca aqui em Camusim bastante. E aí o contrato era até meia-noite. Deu meia-noite. Não, ou começava meia-noite? Não lembro. Sei que era 3 horas de contrato, né? E aí terminou. A Cristiane ficou sozinha na mesa. Terminou às 3 horas. O pessoal, bota mais 1 hora que eu pago. Bota mais 1 hora que eu pago. E eu olhando pra Cristiane. A Cristiane assim, ó. Na mesa, sozinha. Aí o pessoal só aumentando o horário, né? E essa Cristiane doida de raiva. Cara, a gente foi sair de lá. Eu acho que eram umas 5 horas da manhã, não era não, velho? Essa Cristiane doida. Acho que não foi o último contrato, não. Mas noturno foi o último. A Cristiane não deixou mais eu pegar contrato, não. E assim acabou minha carreira. O Josélio foi aonde? Foi tomar água? Mas também você fez eu passar a virada do ano sozinha. Vocês escutaram aí, pessoal? Tá dizendo que eu fiz ela passar a virada do ano sozinha. Mas é coisa de música, né, meu bem? Tem que entender. Eu não vi nem a cor desse dia. Mas uma hora dessa eu podia estar famoso e ela era mulher de famoso. Mas aí ela encerrou, Josélio, minha carreira desse jeito aí. Porque ela disse que não ia ser mulher de músico, não, pra passar... O que é? Bota aqui? Pra passar a noite sentado em mesa de bar, não. Valeu, meu brother. A minha já nem pisa lá, ela nem vai. Ela já sabe. Pessoal, e deixa eu falar pra vocês aqui o seguinte. Cara, esse presente que a Cristiane deu, né? De fazer as aulas de bateria, era um negócio que eu tinha vontade de fazer, mas não tinha coragem, Josélio. Porque eu tinha muito a questão de que já era adulto e que adulto não aprendia mais nada e tal, por conta da correria, deixava pra lá. E ela meio que insistiu, porque ela sempre insiste. Nas coisas que eu quero fazer e não tenho coragem, ela sempre insiste. Mas é um negocinho que eu recomendo, viu, pessoal? Você tirar um tempinho do seu dia, aprender um instrumento, aprender alguma coisa. Eu tenho certeza que deve ter muita experiência de pessoas que também se sentem assim, né? Eu sou até meio suspeito de falar, né? Ser dono da escola de música, né? Pra quem não conhece, gente, também, um convite, né? Casa do Groove, escola de música, Casa do Groove. Aqui, a música acontece. O meio da música acontece aqui. Eu sempre falo isso. O Wellington falou em relação a questão de idade, né? Eu sempre falo para todo mundo, aqui é de 3 a 99 anos. Viu? Se você tem de 3 a 99 anos, você pode fazer aula de música, que é bacana. Você, que é adulto, a gente tem também, tipo assim, é flexível.
Eu deixo por quê? Porque o dia a dia da correria do adulto é diferente, né, cara? Às vezes ele tem tempo uma manhã, tem tempo uma tarde, tem tempo uma noite, mas uma coisa é certa, ajuda muito, muito, muito. Eu tive uma experiência aqui com o professor Gilson, que foi a primeira, assim, experiência de uma pessoa, de um aluno falar, né? Dizer a importância. Ele era, na época, ele estava como diretor de FCE, né? E ele, nessa correria do dia a dia, de resolver milhões de coisas durante o dia, e ele dizia assim, cara, Jocélio, quando eu me sento da bateria também, quando eu me sento da bateria, cara, eu pego meu celular, deixo ali, cara, eu me desligo do mundo. A minha vontade é acertar aquilo ali que eu tô tentando fazer, sem pressão, sem nada. Aí, tipo, como eu geralmente faço aqui, a questão da bala de bateria, mais a a prática de conjunto, né? Que são com outras pessoas. E você conhece novas pessoas, você se relaciona com novas pessoas. Aí a pessoa tá tocando, não tá conseguindo, você vai lá ajuda. Você não tá conseguindo, a pessoa ajuda. E aquele campo ali, né, musical, ele se transforma num campo de amizades, num campo que vai fazer bem para ti, porque assim, a música, só ela consegue mexer com algumas partes do cérebro da gente que outra coisa não consegue, nada consegue, mas a música você consegue, você consegue se conectar com o ambiente que está rolando ali, entendeu? Às vezes é até difícil eu explicar, né? Saindo já da questão daqui da própria escola para palco, né? De quem está tocando, é uma atmosfera totalmente diferente. Que você não consegue explicar para a pessoa, que você está sentindo assim uma nostalgia, você está sentindo muito bem, você está sentindo uma alegria, ao mesmo tempo aquela pressão de você estar tocando, né? De você estar tocando, se apresentando para outras pessoas, mas é algo que nada não dá para explicar. Tipo assim, cara, qual a sensação que tu sente quando tu tá tocando assim? Não sei explicar. Eu particularmente, eu não sei explicar, né? Eu não sei explicar. Quando eu tô tocando, eu não sei explicar o que eu tô sentindo. Sei que é bom. Sei que é bom e, tipo assim, desestressa, a pessoa vai para outra vibe, a pessoa sai mais relaxado, fica mais tranquilo, fica mais eufórico dependendo da música, extravasa, às vezes, algumas emoções que tá ali presa que de outra forma não consegue extravasar. É muito legal. Eu concordo com isso aí. A sensação de se apresentar é muito boa. Com adrenalina, E eu nem tô com falando felicidade. eu não tô falando da questão da pessoa, tipo, eu tô me apresentando, não é legal, eu tô me apresentando. Várias pessoas estão olhando pra mim, não. É a sensação de você o instrumento. De você o instrumento é algo que eu particularmente, eu gosto sempre de falar isso. Eu sou várias pessoas em uma só. A pessoa diz assim, mas tu é duas... Não, eu sou várias pessoas. Eu sou uma pessoa aqui falando, me comunicando. Eu sou uma pessoa que eu estou escrevendo. Eu sou uma pessoa quando eu estou dando aula. Eu sou uma pessoa quando eu estou tocando aqui dos alunos. Eu sou outra pessoa quando eu estou tocando no palco. Né? No melhor sentido possível. Então, assim, essa questão de adrenalina, o cara fica com aquela adrenalina, mas não é adrenalina de medo. É uma coisa bacana, né? Que você tem ali, bacana, diferente, que só entende e consegue quem faz. Eu sempre digo para as meninas, né? Que a gente tem a turminha lá da Esmera e da Gislane, né? Que são das patrocinadoras também. Mas que sempre estão ali junto com a gente. Aí eu falei para elas assim, né? Uma experiência também de quem é adulto, né? Eu falei assim, quando vocês se apresentarem, vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Porque é um misto de sensações. É muito massa, é muito massa. Em questão de apresentação, cara, o que eu sinto mais felicidade é quando eu tocava, né? Nesses locais assim, o que eu sentia mais legal era quando eu ouvia o pessoal cantando a música que eu escolhia, tá ligado? Que eu montava um repertório. Porque assim, tá claro que é quase... É um pouco difícil tu escolher um repertório que todo mundo que tá presente vai conhecer, né? Mas quando eu colocava uma música que eu gostava muito, tipo, porque tem música que tu bota que tu gosta, tu pensa assim, cara, eu acho que vai ter gente que não vai conhecer, mas vou botar essa música pra apresentar pra alguém, e tu tá tocando ali, tu vê alguém, eita, essa música é boa, pô, conheça essa música, tá doido, é massa demais. Essas são as sensações melhores que tem. É verdade, é verdade. A sensação de ver o público interagindo, né? E um contraponto também, você estiver tocando e ninguém tá ligando porque você tá tocando, já aconteceu muito. É doido. Tipo, tem um colega meu, que eu não vou dizer o nome dele, né?
Que ele é artista demais. Mas ele é artista demais mesmo. Aí Aham. ele tá no casamento aqui, né? Todo mundo aqui comendo aqui. Ele diz assim, ó. Boa noite, gente. Todo mundo aqui, ó. Aí assim, vou tocar uma música pro coração de vocês. Aí tocar a música, todo mundo. Aí também é o lado ruim dessa daí, mas quando a gente tá participando de um evento, tá tocando, a gente começa a tocar a música, a pessoa já ou conhece a introdução, né? A introdução a pessoa já conhece, começa a cantar, é muito legal. É muito massa. E daí a importância de você tocar em locais que cabem, né? Que cabem no Cabe. teu repertório, né? Cabe. Porque de nada adianta tu tocar num local que não combina nada. E lá, quando eu tocava em Chaval, meio que não tinha muito essa cultura de MPB, não. Rolava mais, era seresta e tal. E eu lembro que às vezes eu ia tocar e o pessoal pedia umas músicas de brega, de seresta. Toca não sei o que aí. Aí rolava aquele climão, né? Mas eu só tenho recordações boas desse tempo que eu tocava. Era muito massa, era muito massa. Então, pessoal, esse foi o nosso papo aqui de inauguração do podcast, né? O nosso episódio piloto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E já temos apoiadores, né? Confirmados. E tem uns que vão ser confirmados ainda. Mas desde já contamos com o apoio do Estúdio Olhares, né? Que é o nosso estúdio com a estrutura. É o estúdio também, Casa do Groove aqui, estúdio de gravação, Groove Studio, né? De gravação. E mais quem? Jocélio? Espaço Belas Fit, treinamento funcional. Treinamento funcional das Ismere e meninas. Gislaine. E elas têm que aparecer aqui também, né? Vão aparecer, são vão musicistas, aparecer. né? São musicistas, profissionais. É. Tá, a Isméria tá com um repertório de 40 músicas, tá em 37. Tá chegando lá. E aí o outro? CD Grill. CD Grill do Sabor Dudu? original, do Dudu. Dudu Batera também. Pronto, já aqui confirmou os patrocinadores praticamente são todos músicos. É tudo muito de legal, casa, tudo de casa. Aí tem também RL Bordados, né? Que vem com a gente aqui. As canecas, as coisas mais lindas e muito mais. Então pronto, pessoal. Obrigado a você que já apoiou essa ideia antes de iniciar. Lemalê. E a Lemalê também? Lemalê. Lemalê também do Daniel. Já confirmou. Também vai ser convidado, né? Daniel também gosta de música. E é isso aí. Se inscreva no canal. Até o próximo episódio. O próximo a gente espera que seja ao vivo, né? O próximo, se Deus quiser, ao Se vivo. Deus quiser, vai ser ao vivo. E a gente espera de coração que vocês tenham gostado. Dá teu tchauzinho aí, Jocélio. Tchauzinho, até a próxima. Fique com a gente, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau, tchau, tchau.